Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e saiu uma nova pesquisa muito completa para a presidência da República. Vários cenários de primeiro e segundo turno e desta vez testaram Ciro Gomes contra Lula, algo que outros institutos têm se recusado a fazer e eu já vou até adiantar. O Ciro é o melhor dos nomes ali na disputa contra o atual presidente, melhor do que Bolsonaro, do que Tarcísio, do que Zema, Ratinho Júnior. Então vou trazer daqui a pouco esses números, claro, algumas reflexões. Tem também potencial de votos, rejeição, aprovação do Lula, do governo, avaliação, é muita coisa, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, vai para cima, não gostou para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, a pesquisa que foi divulgada aí foi feita pela Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA Pesquisa. Então, sabe aí, é CNT/MDA. É uma pesquisa muito respeitada, né, em vários meios, os partidos ficam de olho. A gente sabe que tem muita indefinição para 2026, mas essas pesquisas vão mostrando o termômetro aí de como é que está nesse momento e, claro, já vai direcionando algumas possíveis alianças para o ano que vem. E, claro, abrindo também os olhos de alguns caciques aí para ir atrás de candidatos ou possíveis candidatos ou nomes que podem alavancar a votação para deputado, etc. Vamos trazer aqui a pesquisa estimulada, cenário 1, que tem o Bolsonaro, lembrando que está inelegível e não poderá disputar as eleições de 2026. E nela nós temos a liderança de Lula com 36%, Bolsonaro aparece em segundo com 30% e o Ciro Gomes vem em terceiro com 10%. Pegando aqui o comparativo em relação ao levantamento anterior desse mesmo instituto, divulgado em junho, o Lula tinha 31%, cresceu 5 pontos, o Bolsonaro tinha 32%, oscilou 2 para baixo, dentro da margem de erro, mas foi para baixo. O que inverteu, porque nesse instituto o Bolsonaro liderava com 1 ponto. Agora o Lula lidera com 6, já que ele cresceu 5 e o Bolsonaro caiu 2. Ciro Gomes se manteve com os mesmos 10 pontos de antes. E pegando aqui sobre Lula e Bolsonaro, a gente vai observar aqui nos outros cenários que o Lula cresceu em todos. O que indica a estratégia kamikaze e tresloucada do bolsonarismo de atuar contra o nosso país. O que a gente disse aqui de imediato beneficiaria politicamente, eleitoralmente o Lula, que é o que está acontecendo. Se isso vai se manter daqui até o ano que vem, aí é uma outra história, vai depender do que acontecerá, claro, daqui para lá e também de como que o governo vai se comportar. Mas até este momento, Lula se beneficiou dessa, não só besteira, mas desses crimes cometidos pelo Eduardo Bolsonaro com apoio do bolsonarismo lá nos Estados Unidos. Em terceiro vem Ratinho Júnior, que saiu de 5 e foi para 7. Em quarto lugar, o Caiado, que manteve com 3. Romeu Zema, governador de Minas, tinha 3, oscilou para 2. A gente vê aqui que desses governadores, o Ratinho Júnior do Paraná, bem colocado, digamos, ainda assim atrás do Ciro. O Ciro nem mandato tem, não está dando entrevista para grandes canais, não tem aparecido em podcasts, tem se limitado a participações em fóruns, em encontros políticos e alguma outra entrevista para a imprensa lá do Ceará, já que ele está focado 100% lá, e mesmo assim o Ciro aparece à frente do governador do Paraná, de Goiás e também de Minas Gerais. Eu vou trazer daqui a pouco, próximo do governador de São Paulo. Então aqui o Zema 2%, outros não pontuaram, não colocaram aqui. Branco e nulo 10%, indeciso 3%. No cenário 2, colocaram Tarcísio como candidato bolsonarista, mantiveram os outros nomes. Lula mantém o que tinha antes, 36%. Então, se quem vai votar no Lula, independente se é Tarcísio, se é Bolsonaro, nesse instituto mostra que não mudou. Ciro Gomes, ele vai para 12%. E o Tarcísio 17%, perdão, pulei aqui. O Tarcísio 17% e o Ciro 12%. E o Ratinho Júnior 10%. Pegando esses 4 primeiros, o Lula cresceu 6%, o Tarcísio oscilou 1 para baixo, o Ciro caiu 3% nesse cenário, e o Ratinho Júnior oscilou 2 para cima. Romeu Zema manteve os 4 de antes, Caiado também manteve os 4 de antes. Branco e nulo 12, indeciso 5. Era 12 branco e nulo, agora indeciso era 6, caiu para 5. O que indica que o Lula pegou aqui algum parceiro do eleitor do Ciro. O Ciro caiu 3, o Lula cresceu 6. E também eleitores branco, nulo e indeciso. Então a galera que estava ali, diante disso tudo que está acontecendo, migrou nesse momento para o Lula. No cenário 3, com Eduardo Bolsonaro e o Lula 37%, praticamente o mesmo que ele tinha antes.
Mas ele, antes nos outros cenários, eu digo, mas o Lula cresceu 5 pontos nesse cenário aqui, com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo tinha 14, oscilou um pontinho para cima, foi para 15. Ainda assim fica bem atrás do Bolsonaro e atrás do Tarcísio. O Ciro tinha 14, oscilou 2 para baixo, foi para 12, mas mantém o empate. Ciro Gomes e Eduardo dentro da margem de erro. Ratinho Júnior foi para 11 e também está empatado agora com o Eduardo e o Ciro na margem de erro. Caiado tinha 6, foi para 5. Zema tinha 6, foi para 4. Branco e nulo 12, indeciso 5. Então aqui um cenário bastante embolado, mas com o Lula liderando aí com folga. No segundo turno, vejam só como é que também o Lula melhorou aqui, hein? Contra o Bolsonaro ganhava em junho 44-41, 3 pontos pro ex-presidente de vantagem sobre o atual presidente. Agora inverteu, o Lula lidera com 46 contra 38. Então uma vantagem que era de 3 para o Bolsonaro agora virou de 8 para o Lula, porque o Lula cresceu 5 e o Bolsonaro caiu 6. No cenário 2 aqui, o Lula, que estava um pontinho na frente do Tarcísio, 41-40 em junho, agora está 44 contra 38. Então o Lula estava antes empatado na margem de erro, agora lidera aqui no eventual segundo turno contra Tarcísio. Nos demais cenários não dá para comparar, então a gente vai trazer aqui apenas os números de agora. Lula contra Ciro, 39,4 para o atual presidente, contra 36 de Ciro Gomes, 3,4 de vantagem, o que indica que Lula e Ciro estão empatados dentro da margem de erro, e nós temos 20% de branco nulo e 4,6 de indeciso. Parte do eleitorado branco e nulo é o bolsonarista, que nesse cenário, o que ele mais radical, ele fica sem saber, nossa senhora, cadê o Bolsonaro, cadê o Tarcísio, o Eduardo? Mas a pergunta que eu faço é, se esse eventual cenário que acontecer, o Ciro fala que nem vai ser candidato, é uma coisa hipotética agora. Supondo que chegue num segundo turno, Lula e Ciro, quem vocês acham que o bolsonarista antipetista vai votar? Alguém acha que ele vai ficar em casa, que ele não vai votar? Ele vai votar no Ciro, mesmo tendo algumas divergências com o Ciro, porque rejeita mais o Lula. Por isso é que desde 2018 a gente fala que o Ciro é o melhor candidato para derrotar o Bolsonaro no segundo turno. Seria lá no lugar do Haddad, seria agora em 2022. O Lula venceu por 1 ponto e pouco de diferença. Da mesma forma que o Ciro, para vencer o Lula, é o melhor nome, porque o candidato que gosta do Ciro, o eleitor que gosta do Ciro, vota no Ciro, e o cara que não gosta do Lula, mesmo que não gosta tanto do Ciro, vai no Ciro por rejeição maior ao Lula. Esse é o ponto que as pessoas precisam refletir, independente se você gosta ou não, é uma análise. Como é que você não concorda com isso? O Ciro, com todos os defeitos, tal, ele é a segunda opção. Então o cara fala, não, eu prefiro o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não tá, contra o Lula vai o Ciro. Ou o cara fala assim, eu prefiro o Lula, mas se o Lula não tiver, contra um bolsonarista eu vou no Ciro. Então ele é a melhor segunda opção para muitos, só que a dificuldade dele é qual? É chegar no segundo turno disso aí. A gente sabe que não é fácil, tem uma série de questões que envolvem, a gente falou disso aqui no canal muitas e muitas vezes. Então o Ciro é o candidato mais competitivo contra o Lula no segundo turno, segundo esse instituto. Não é opinião, tá? Aqui são números. Lula venceria Ratinho Júnior 43,4 contra 36,7. Lula venceria Zema 45 contra 30,7. Lula contra Ronaldo Caiado 44,8 contra 30,4. Então vocês reparem que a vantagem do atual presidente para esses governadores é muito grande. E o candidato mais competitivo, repito, é o Ciro. Rejeição, o rejeitado aqui por mais pessoas é o Bolsonaro, 58 não votaria nele de jeito nenhum, o Lula vem em segundo com 50, Ciro Gomes 40 de rejeição. Os outros são menos rejeitados porque são menos conhecidos, mas pegando aqui potencial de votos, quem lidera o potencial de votos é o Lula, 49%. Em segundo lugar, 46, vem Ciro Gomes. Em terceiro vem o Bolsonaro com 40, o Tarcísio vem em quarto com 37. O que indica que as pessoas respondem aqui, votaria com certeza ou poderia votar, que é o que eu disse lá atrás, de você, quando não tem uma rejeição tão alta, você abre mais espaço para receber votos, né, mesmo daqueles que não votariam de imediato. Mas fala, não voto de imediato, mas dependendo do cenário eu voto sim. É o caso aqui do Ciro, que tem o segundo maior potencial de votos, atrás apenas do Lula. Avaliação do governo, positiva para 30,5 e negativa para 40. O governo Lula aqui. E 28,3 de regular. A negativa se manteve, a positiva melhorou 2 pontos em relação a junho. Aprovação do governo,
44 aprova, 49,3 desaprova. A aprovação cresceu 3 pontos, o que é uma boa notícia para o governo, e a desaprovação caiu 4 pontos, o que também é uma boa notícia, mas ainda assim a taxa de quem desaprova é maior do que a de quem aprova. E para fechar, números humilhantes para o Eduardo Bolsonaro. Foi perguntado aqui o eleitor: o deputado federal Eduardo Bolsonaro tem buscado apoio político dos Estados Unidos. O senhor ou a senhora vê isso como? 25,6 positivo, pode trazer benefícios para o Brasil, meu Deus do céu. 17, não faz diferença, é indiferente. Vejam só, 46,7, quase o dobro do que vê como positivo, enxerga agora como negativo, pois ele está defendendo interesses pessoais ou familiares. E tem 10,7 que simplesmente não sabe o que o Eduardo está fazendo, se vai afetar positiva ou negativamente o Brasil. Pessoal, um recadinho importante para você que está afim de uma renda extra. Eu não estou falando aqui de aposta, nem de você jogar e arriscar perder tudo que colocou. Estou falando de trabalho, de você aprender novas formas de trabalhar. O mundo está mudando cada vez com situações, né, partindo por digital ou outras formas, e a gente traz aqui uma proposta para você trabalhar de casa, home office, ou de onde você estiver. William, mas eu estou num trabalho, carteira assinada, não quero sair. Não precisa, continua nele. William, mas aí eu gasto 2 horas do trabalho até na minha casa de ônibus. Pois é, nesse intervalo você pode pegar o telefone ali e trabalhar, né, de uma forma super, né, variada, não é só uma forma, você vai ter várias possibilidades. E se você quiser entender como que funciona, eu vou deixar um link aqui embaixo, você vai abrir o WhatsApp, clica nele, já vai abrir o WhatsApp automático. Fala com o Clayson, youtuber progressista muito famoso, ele vai te explicar lá como que funciona, vai te enviar lá alguns vídeos, então é muito bacana e tem gente dando bem. O exemplo da Maia Fernandes, a pessoa começou ganhando pouco. Ela deu lá o depoimento dela, que em menos de 2 semanas ela já fez 2 comissões, totalizando $58,51. Você multiplica aí, dá mais de R$330. Em menos de 2 semanas, se você multiplicou para um mês, no mês, se ela mantiver esse ritmo, ela pode ter aí quase R$700 no primeiro mês, começando. É muita coisa? William, não é muita coisa, mas, poxa, R$700 a mais aí no seu orçamento, como é que ficaria? E no segundo mês? E no terceiro mês? Então é isso que muita gente está aí realmente aderindo à ideia e estudando, praticando lá e realmente tendo uma renda extra que de muitos virou a renda principal. Então vou deixar o link aqui, não é aposta, não é tigrinho, não é bet, é trabalho. Trabalho home office, sem sair de casa aí, que você pode realmente se dar muito bem. Então é isso, gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.